episódios, né? O episódio 333, que vai ser o próximo. Simbólico, hein? É. E eu achei, assim, nós temos boas pautas. Mas são duas pautas que, para mim, são repetecos. PDI, nós já temos um episódio de PDI. Uhum. E 333, não perca. Também você vai ver um tema parecido que já foi dito. Mas nós iremos nos esforçar aqui para atualizar e tornar mais relevante e diferente um tema que pode ser que já esteja batido, Wellington. PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Inclusive, recomendo que vocês procurem. Tem mais de um episódio que fala de PDI. Tem um só sobre PDI. Se você digitar nos nossos campos de buscas, dentro do agregador seu de preferência Spotify, que acho que é super mais gostoso de mexer, mais fácil e tal. Mas você pode mexer em outros também. Você vai lá procurar PDI, tem um episódio de PDI. E se você for na série Manual do Feedback, lá também vai falar de PDI, porque acaba sendo uma parte, uma consequência ligada, né, uma etapa do desenvolvimento profissional. Mas e aí, então, Wellington, o que nós podemos falar de diferente de PDI? Vamos começar falando o que é PDI, mais uma vez? Não, acho que para dar conceito aqui, em 30 segundos, vou tentar, então, com o cronômetro aqui ligado. O EPD é uma ferramenta para que a gente consiga acompanhar os movimentos de uma pessoa ao longo ao longo do tempo. Então, acho que mais sucinto que isso é impossível, né? Mas a ideia justamente é que a gente consiga estabelecer algumas metas ali, alguns alvos, alguns entregáveis para aquela pessoa dentro de um período específico. Então, seja de ser 3 meses, 6 meses, um ano, uma semana, o tempo for. Mas, e normalmente ele vem, eu acho que tem um ponto que eu não quero queimar largada aqui, mas a ferramenta pela ferramenta, eu vejo que às vezes ela é banalizada e às vezes subestimada também, sabe? E às vezes Com o pessoal certeza, mal usada. faz só por fazer, e acho que as pessoas têm subestimado de fato o poder que essa ferramenta tem. Se a gente for trocar miúdos, eu diria até que é um plano de ação para pessoas, né? A gente faz plano de ação para tanta coisa, né? Uhum. E acho que as pessoas têm dificuldade de montar bons planos de ação. Então me perdoe aí, Elton Bordim, que um dia me chamou numa sala junto com Wagner, pedindo um treinamento de plano de ação e eu me recusei a construir isso lá na Votorantim. Sim, acho que as pessoas têm dificuldade, sim, de planejamento. É que o problema que ele queria atacar não era esse, né? A gente, como especialista em melhoria, assim como um bom médico, não pode simplesmente ir pelo paciente escolher o remédio, né? Ele tem que dizer o sintoma e a gente que tem que orientar a pessoa, né? E no caso, essa época aí, eles tinham um problema das ações não terem sucesso, mas é porque eles não estavam analisando a causa raiz. Diferente, né? Aqui a gente está falando realmente de algo que eu acho que também que existe. As pessoas têm dificuldade de se planejar. Fato. O PDI, ele não pode ser um plano de ação de o que, quem e quando, né? Ou só o que, quem, quando. Também se ficar usando o 5W2H de colocar porquê, é uma embromação, uma enrolação. Mas uma coisa que eu achei interessante sobre o PDI, se a gente for desmembrando ele aí em partes de como ele deveria ser estruturado, né? Recomendo que seja na estrutura de plano de ação mais simples que existe, que é o que é simplesmente a ação, quem que é responsável e o prazo. Informação de trás para frente sobre prazo. Não adianta montar um plano de ação de desenvolver pessoas, que é o PDI, onde todas as ações terminam em 31 de dezembro. Isso é tradicional, né, Wellington? Então só quando o cara quando o gestor ou a pessoa não quer fazer, entendeu? Nitidamente tem alguns interessados está falhando. É Né? coisa Isso errada, né? é evidente. Quando o cara coloca lá prazo sempre no final do ano, cara, não é possível, entendeu? A não ser que de fato alguém não queira fazer mesmo. Então... É complicado que o quem geralmente tem que ser a própria pessoa, né? Não dá para ficar a gente colocando nomes de coletivos e tudo mais. Então, se é um PDI do Wellington, pode ser redundante eu colocar o quem lá nessa coluna. Então, dá para tirar essa porcaria, porque tudo é o Wellington que tem que fazer. Então, Sim. fica subentendido sempre que a responsabilidade do PDI é do alvo do plano, ou seja, daquele que será capacitado. Tem ações que podem não depender dele, mas ele é o responsável por cobrar, por fazer tudo, porque
é assim, o protagonista da sua carreira é você mesmo, né? Acho uma reflexão sobre esse ponto, sobre responsável de ação, nunca ninguém discute isso, mas as pessoas discutem e tem muita confusão sobre quem é responsável por montar o plano, né? Engraçado que hoje mesmo eu tive um treinamento sobre esse tema lá na empresa. E uma coisa, Wellington, que eu reflito muito é que sempre fica essa trincheira de umas pessoas que acreditam que é o gestor que tem que criar, outros que é o próprio cara que tem que criar, e outros que ficam em cima do muro dizendo que é uma complementariedade, etc e tal. Eu acho que isso daí não sei qual que é a tua opinião, mas eu acho que é uma luta em glória, porque assim, quem é verdadeiramente responsável e que tem que montar o plano é o sujeito. Ponto final. Eu acho que o gestor, esse negócio de complementariedade e tal, etc., é que, primeiro, se o gestor faz bons feedbacks, ele não precisa nem ser envolvido. Já começa por aí. Se você é gestor e você acha que você tem que construir junto, é porque você anda dando maus feedbacks ou não está dando feedbacks. Primeiro sinal, né? É claro, se o cara montou um PDI e ele te chama, pô, eu queria bater com você o PDI, já tive excelentes casos, que nem o Robertinho, né? Robertinho, show de bola, mandando muito bem lá no Boticário lá. Um abraço, Robertinho. O Robertinho me chamava, falava assim, Binão, dá uma olhada aqui no PDI que eu montei. O que você acha desse PDI? E era legal. Pô, ô Robertinho, acho que isso daqui talvez você tá exagerando. Porque daí você, como gestor, tem que dar umas dicas, porque os caras colocam ações muito grandes. Uhum. Essa história de prazo 31 de dezembro, que é como se ficasse um plano no gerúndio, ele anda de mãos dadas com ações muito epopeicas. Então elas são difíceis de ser atingidas. Aí eu gosto de beber a aguinha do OKR, do OKR, né? OKR, né? OKR. Isso. Que é o quê? É você dividir uma grande entrega em entregas menores, que eu acho que essa é uma outra dica excelente. Então, se você tem um plano, né, de aprender inglês neste ano, que tal você definir um marco, um milestone, uma meta dentro deste objetivo atingível para cada trimestre ou para cada semestre? Pô, será que no primeiro trimestre desse ano eu posso terminar o ano de 0 a 1.000 palavras de vocabulário? Será que eu consigo setar como meta 10 minutos por dia de estudo? Isso. Puxa, então tem coisa que é operacional, tem coisa que é atingível. Melhor do que você chegar no final do ano e descobrir que você não atingiu nada. E o pessoal coloca metas assim, tipo, 31 de dezembro, melhorar minha comunicação. Fudeu. Não dá para ser tão intangível assim, tem que ser mais mais concreto, Wellington. Tem que trazer ações mais pé no chão. Eu oriento muito PDI há muito tempo e eu sempre digo assim, olha, tira toda essa baboseira, coloca a coisa mais pé no chão. E menos ações, não adianta encher de ação. O que você me garante que até junho você vai fazer? Ai, 3 em 3 meses é muito agressivo. Vamos dividir em duas partes, então. No primeiro semestre, o que você me diz que você entrega? Puxa, estou precisando melhorar a minha comunicação. Até lá você vai ter lido um livro? Até lá você vai ter feito uma vivência? Até lá você se desafiou a fazer uma apresentação a qual você não fazia e você vai ser avaliado para ver se você está apresentando melhor, tal. E assim, né? Não dá para você colocar ações assim, tempos no gerúndio e ações no infinitivo eterno e coisas intangíveis demais. Tem coisa ali que, pô, vamos falar. Quem tem autoconhecimento sabe, os meus defeitos eu estou trabalhando há décadas. Uhum. Não é um PDI de 2025 que vai resolver. E tem uma coisa, né? Você tem que lembrar que você está na empresa. Tá? Quando você tá fazendo PDI, claro que aqui está extrapolando um pouco, mas você está na empresa, Assuntos pensando profissionais no só, dia a né? dia, é assunto profissional, cara. O que você precisa desenvolver? Você tem alguma competência em específico que você precisa trabalhar, seja ela qual for. Se você não conseguir colocar um objetivo ali que seja facilmente
metrificável ou facilmente de você acompanhar para ver se você está tendo sucesso ou não, cara, vai ser muito difícil de você conseguir ter resultado. Então, que nem você falou do inglês ali, às vezes dependendo da área que você tá, ou para mudança que você quer fazer na tua carreira, quer mudar de área, alguma coisa assim, então, cara, de repente inglês é uma coisa que é fundamental. Sim. Pode ser que aconteça, e beleza, né? E nesse momento, cara, pô, beleza, qual que vai ser o primeiro? Eu preciso estar apto a me comunicar em inglês em 6 meses, por exemplo. E quando a gente fala comunicar, é se fazer, entender e se fazer entender, não é ser fluente. É. Você não precisa disso, é você garantir que você consiga transacionar em inglês. Então, seja via escrita ou falado. Dito isso, qual que é o primeiro passo que você não fez? Cara, você tem que colocar um alvo para você fazer uma matrícula numa escola ou no curso. Aí depois disso você vai colocar o que você falou, que eu acho que é bem importante. Colocar um alvo ali de horas por semana e você tem que ter meios para você acompanhar o quanto que você está conseguindo entregar daquilo. Porque senão, de novo, beleza, eu coloquei aqui que eu quero fazer 2 horas aqui, ou 3 horas por semana de estudo. 3 horas por semana de estudo são meia hora, 40 minutos por dia e beleza, tá, ok, não que seja essa conta, mas facilite a vida de uma forma que você consegue depois transformar isso aqui numa gestão numa gestão de rotina para você ver se você está batendo a meta ou não, porque é isso que a gente faz com tudo. É. Então você vai colocar um quadro lá, um calendário na tua parede, no papel, no sulfite, coloca um imã na geladeira ali E vai ficar e vai marcando. colocar segunda-feira, fiz ou não fiz? Não Terça-feira, fiz. fiz ou não fiz? Fiz. Cara, e Vai você marcando. cara, e você vai ter o estado da semana, você vai ter o estado do mês e você vai conseguir acompanhar. Porra, mas dá muito trabalho. Claro que dá. Tudo é trabalho, cara. Tudo é trabalho, tudo é difícil, cara. Imagina como não vai trabalho transformar você, que é um burro, em alguma coisa aceitável. Vai demorar. A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar, olha, sabe o que acontece? Às vezes a gente fala brincando, tô usando aqui uns métodos de ensino avançado. A gente escuta muito da nossa mãe, dos amigos, que a gente é genial, que a gente é incrível. Aí quando tem um cara que é um cara, né, mais poderoso, um cliente, que não tem vínculo emocional contigo e te desdenha, te abala. Tá na hora de você começar a ouvir, né? Escuta lá o derrotado lá. A gente não é tão assim maravilhoso, né? Então, assim, é difícil. Cara, requer recursos a gente desenvolver o ser humano. Disciplina é a mãe de tudo. Montou um PDI com ação em aberto, sem métrica, não tem como medir. Ação enorme, tipo salvar a humanidade do asteroide, né? Curar o câncer. Não dá, cara, tem que ser coisas, tem que ser pacotes entregáveis mais curtos. Você pode até dizer assim, olha, esse aqui é o meu grande objetivo, ser um congressista. Mas, puxa, cara, pode ser que leve 10 anos. Então, qual que é a minha pequena meta para esse ano? Qual é o entregável desdobrado para esse ano? Né? Ou para esse semestre, para esse trimestre? Acho que tem uma técnica que a gente já conhece há muito tempo, que é o tal do 70-20-10, que também vale a pena falar, né, Wellington? É importante também. Mas só para poder fechar um pouco desse ponto aqui, de qualquer forma, separe as tuas ações, os teus objetivos ali, de uma forma que você consiga entender. Se eu fizer isso aqui, dentro dessa ação específica, dentro desse período específico, eu vou sair do meu ponto A para o meu ponto B. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas assim, com exemplos recentes aí na minha vida que eu vi alguns gestores passando para os seus liderados. Você precisa se relacionar mais com outras áreas. Você precisa sair um pouco do teu espaço aqui e começar a transacionar mais entre as áreas. Aí, tudo bem, né? A primeira coisa que eu pensaria aí o cara marca um happy hour. Então, aí começa os negócios desse, entendeu? Então, a grande questão é, primeiro que, olhando, né, de cima, né, falar, nossa, se de tudo que o cara tem na carreira dele, o que ele precisa desenvolver é isso, olha, parabéns, viu? Porque, caramba, o bicho é muito bom, cara. Cristiano Ronaldo. Eu sou melhor, né, cara? Eu sou o Milor. E outra coisa, como que você vai desenvolver um pilar nesse formato, por exemplo, entendeu? De você falar, olha, puta, se você entender que aquilo faz sentido para você, então você vai falar, puta, eu preciso abrir portas dentro de outras áreas, por exemplo.
Né? Então, eu vou entender aquelas áreas que eu preciso fazer isso, porque você não vai falar com um cara que você não precisa, Exato. não tem necessidade. Cara, eu preciso da área A, B, C, eu preciso falar com a logística, eu preciso falar com o financeiro, eu preciso falar com o PD, por exemplo. Cara, beleza. Tem alguma pessoa-chave dentro desses caras aqui que eu consigo ter uma abertura maior, que eu já tive um contato inicial, mas não consegui acertar? Ah, tem o A, B e C. Então, cara, você vai ter um momento ali que você vai tentar fazer aquela abertura de porta, como é relação, obviamente, transacional ali, e aí, naquele momento, você vai tentar ir mais vezes ali para fazer alguns checkpoints ali, ou você vai fazer um social ali com o cara, mas aí Escutar, você vai perguntar o ouvir, que precisa, é né? isso, Não cara, é tá ser tudo bem. brother, não é Não, pagar um não, churrasco pro cara. não, cara, só que aí você fala, cara, puta, coloca no teu plano. Cara, essa semana aqui, ó, eu vou começar a colocar na minha rotina aqui, que eu vou passar pelo menos uma vez a cada 2 dias, ele, segunda, quarta e sexta, eu vou bater um ponto ali só pra dar um oi pro cara. Ou pra dar um oi pra aquela pessoa ali, ver se precisa de alguma coisa, para que ela sinta que ela tá me vendo, que eu tô ali disponível pra ela, Isso. pra essa pessoa. E, cara, de novo, segunda-feira você falou que ia fazer, fez ou não fez? Quarta-feira você falou que ia fazer, fez ou não fez? Sexta-feira, fez ou não fez? E é isso, cara. E por isso que quando o Albino fala ali pra colocar poucas coisas, é justamente porque senão você não vai dar conta, cara, de ficar acompanhando tudo. E tem que ser poucas coisas, porém fundamentais, que vai cair um pouco no 70-20-10 aí que a gente vai falar, entendeu? Só que antes do 70-20-10, vai acabar ficando pro final. Você acabou tocando num tema que eu queria também falar na sequência. Um PDI ruim nasce de uma orientação fraca de feedbacks mal feitos. Esse é um outro problema. Olha, porque daí Esse é não um é o outro problema. tema, a gente pode até falar depois, mas assim, é complicado a gente estar falando de PDI se o cara que está te orientando não sabe de nada, não sabe te orientar. Porque assim, eu vejo muito às vezes, mesmo você dando feedback pro cara, claro, existe o tal do aspecto Sara, né? O cara não quer aceitar. Uhum. Pera aí que fez uma barulheira de moto aqui, puta que. Eita, Pera aí. Espera um pouquinho, eu vou cortar aqui, pera aí. mas não saiu nada, tá? Não, Não vi acho que nada. aqui também não saiu, mas sei lá. Não. É que assim, de vez em quando faz um barulhinho, mas esse foi tão forte que eu falei, não, eu prefiro parar agora e depois eu cortar. Peraí, vou voltar. Eu vejo assim, Wellington, o cara não tá recebendo feedback bom, ele não sabe desenhar um bom plano. E às vezes recebendo feedback bom, o cara já tem aquelas questões de não aceitar o feedback. Às vezes o gestor tá ali para falar assim, cara, eu não te disse que você tá com tal dificuldade, por que você não desenhou ação nenhuma sobre isso? Isso acontece muito, 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 muito. Pô, você deu feedback pro cara, ele tá trazendo só os outros temas e tá fugindo do ponto crítico. Ok, mas e quando o cara não recebe? É. Ou quando o cara recebe assim, ai, você tem que ser mais comunicativo. Wellington, Eu, tem gente, de novo, Wellington, tem de novo. gente que tem perfil mais introspectivo. Você vai fazer o cara sofrer? Então, a importância do feedback, né? Porque um PDI bom tem como requisito um bom feedback. Um bom feedback. Eu, particularmente, fico temeroso pela qualidade de feedback que os gestores são capazes de fornecer. Na média, na grande maioria, eu afirmo que a grande maioria dos gestores não sabe dar feedback. Não sabe. Então, o PDI naturalmente está sendo colocado em xeque. É por isso que tem tanto PDI e tanta gente não se desenvolvendo. Tem esses erros que nós estamos falando. Mas o feedback é essencial. Aí eu te falo, solução para isso. Meu gestor não me dá bons feedbacks. Então vamos recorrer ao conceito do 360. Fala com 2 par, fala com 2 subordinados, fala com 2 par do teu chefe e fala com o teu chefe e faz uma média. Teoria das multidões. É uma teoria estatística. Se todo mundo que você falar desse público falar que você é grosso, você é grosso. Lei do É isso aí. cavalinho. É Lei isso do aí. cavalinho, conforme o Fabrício sempre falava, né? Se todo mundo falar que você é um cavalinho, você é um cavalinho. Então, assim, é, eu acho que essa é a saída. Ah, mas por que eu vou correr atrás disso? Meu amigo, se você até agora não entendeu que o maior beneficiado do PDI é você mesmo, então você tem que desligar esse episódio aqui, jogar teu telefone no chão, quebrar ele,
Ou se você tá dirigindo, já tacar pra debaixo de um caminhão aí. Você não entendeu? Taca debaixo do caminhão aí, acelera com tudo. Porra, cara. Tá achando que o quê? Que isso aí é brincadeira, fazer PDI? Aí depois vem reclamar que não cresce na empresa, que não ganha cargo. Né, Wellington? Mas é isso mesmo. E as pessoas, de novo, eu acho que as pessoas subestimam muito o poder disso. E realmente, quando a gente fala do feedback, ele é o input, né, cara? Então, Não tem um jeito. gestor meu falava assim: entra merda, sai merda, cara. Não tem como. Claro, mano. Eu aprendi isso com Caramba, um cara cara. aí um tempo atrás. E, cara, entrou merda, sai merda. Não tem como você ter um PDI bom com feedback ruim. Não tem como. E aí, vou parafrasear uma gestora minha, que ela falava, cara, isso foi durante um offsite, durante um evento de planejamento estratégico que a gente fez, e ela falou, cara, não tem como você ter uma execução boa e fazer com que as pessoas cresçam sem você ter líderes capacitados. Os líderes precisam ser as referências, cara. Um líder meia boca vai deixar o time ruim. O líder meia boca não deixa o time meia boca. Ele afunda o time, entendeu? Então, porque não assim, se você pegar um time meia boca sem o líder, o time fica meia boca. Porque ninguém atrapalha, entendeu? Ele vai meio aos trancos e barrancos ali, cara, Sim. mas agora um líder ruim no time meia boca, ele afunda o time, cara. Destrutivo. E é que nem no esporte, cara. Você pode ter um time bom, cara, colocou um técnico merda, vai dar cagada, cara. Não tem como. Não tem como. Mas eu quero que a gente fale um pouco do 70-20-10, que eu acho que é importante para esse. Pra gente concluir, pra gente fechar aqui o episódio, né? O 70-20-10, ele é interessante porque é um outro erro muito tradicional de PDI colocar muitas ações de leitura de livro, de assistir TEDx, de fazer pós-graduação. Todo esse tipo de ação corresponde a nessa nossa distribuição dentro do 70-20-10, corresponde ao 10. Deveria ser assim, ó, 10% da energia, ou 10% do tempo, 10% da importância do teu PDI, ou melhor dizendo, você pode colocar quantas ações você quiser. Só que entenda que só 10% do resultado só vai vir de conhecimentos ou transferências teóricos. Aula, curso. Aula. Se você fizer o melhor curso de Harvard, você voltar um crânio, como diria o Lorival, o saudoso Lorival, aula teórica de natação, você só vai ser 10%. Você ainda só vai ser 10% do que você precisa. Porra, mas eu fiz todos os cursos, li todos os livros e eu não sou um bom orador. Porque você adquiriu no máximo, você pode ser menos, 10% do que você precisava, você adquiriu com a questão teórica. Isso é um limite. Aí se você lê um segundo livro, lê um terceiro livro, lê um quarto livro, você não avança, Wellington. Fica lá travado. Né? Qual é o resto? O 20 vem de interações com outras pessoas. Então o que você vai fazer? Você vai procurar uma pessoa que tem experiência, vai trocar ideia com ela, vai ver alguém fazendo. Nós somos o 20 aqui, hein? Nós somos quase 30, cara. A gente é quase 30 para você aqui. Sim, o podcast é esse 20 aí, né? É o 20 mais os 10, Com cara. 10 A gente dá aula também, cara. dá o 30 aí. Com certeza. Agora veja só que interessante essa relação. Se você lendo, estudando, fazendo os cursos que for, você ganhar 10, você marcar uma hora com um cara que é experiente, trocar uma ideia e ver ele fazendo, você ganha o dobro de capacidade que você ficar lendo infindáveis livros. Por quê? Porque o cara vai te bater a real, que é o que a gente faz hoje aqui. Chega pro cara e fala assim, amigão, pula fora, isso aí é furada. Então você ganha muito mais. Mas, Wellington, entre 70, 20 e 10, o 20 e o 10 são migalhas perto desse 70. Agora, alguém quer saber o que é esse 70, Wellington? Me fala! Ou será que vai ficar pro próximo episódio? Não, Imagina não se a vai gente terminar. Porra, cara, só daqui a uma semana. Não, eu nunca ia fazer isso com você, gente. Não. Até a próxima, pessoal. Não, Tchau! não, tô brincando. Não, o 70% é fazendo, cara. Fazendo. Não Tô na tem. massa. Aí você. E esse negócio é tão forte que. Imagina só que se. Vamos supor que você não tem
embasamento teórico algum. Nunca ninguém te falou especificamente daquele Perdeu tópico. 10. Perdeu 10. Perdeu 10, perdeu 20, porque você nunca falou com Com ninguém ninguém. sobre aquele tópico ali. Isso. E aí, de repente, cara, você pega uma pessoa e Meteu você começa a louco. fazer. Meteu louco. Meteu louco. Freestyle. Meteu o famoso freestyle no negócio. E começou a fazer, cara. Pegou R$1.000, abriu conta da XP e saiu mandando ordem a termo. Operando a descoberto. Um abraço pro Operando a Lorival aí. descoberto. E shorteado. E, cara, esse cara Só que oi, só oi BR, só oi BR ainda. é, até perdi o rumo aqui. Mas ó, esse cara que tá fazendo um negócio à la louca, esse cara vai aprender muito mais do que o ser humano que tá ali lendo e vendo e não sei o que. Eu vou dar o meu exemplo, cara, com o site que eu tô mexendo lá. Cara, eu pensei, primeiro eu peguei, fiz um curso lá de WordPress, vi lá como é que funcionava, o caralho, me deu sono, eu falei, vai tomar no cu, parei. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma home. Fui lá no YouTube, procurei como é que fazia. Cara, é muito melhor, tá? Muito melhor. Porque eu fui lá, tava vendo o cara fazer, porque isso aí é que nem quando você vai fazer um curso de Excel, cara. Não adianta o cara te dar uma porra de um curso de Excel. Não dá. Você precisa saber que o cara, tem que entender que o cara precisa. E aí você vai lá e fala, para fazer isso aqui, você faz assim, agora você faz, toma aqui, o manual é esse aqui, e faça, cara. Então, se você não tiver algo que é muito direcionado para aquela tua necessidade, se você não fazer aquilo que você tá estudando, você nunca vai aprender, cara. Você sempre vai ficar sempre no teórico, e aí você vai ser aquele cara que é o palestrinha, entendeu? O cara que fica só na conversa, na fala, mas a hora que vai fazer é espuma, cara. E olha Espuma, só, cara. Wellington, teoria da aprendizagem. Você só pode dizer que aprendeu algo quando você adquiriu uma habilidade. E a habilidade tem um vínculo total com prática. Se você não pratica, se você não executa, você não tem habilidade. Então você não aprendeu nada. Porque esses caras que você está falando que é usar palestrinha, por que ele não sabe de nada? Porque ele não sabe fazer nada. E você, meu amigo, que é meu recado final aqui, você está montando um PDI, você está montando para você ser uma pessoa melhor, mas para você adquirir uma habilidade nova. Você ser capaz de fazer uma coisa diferente. Você só vai conseguir fazer isso se você aprender uma nova habilidade. E a habilidade só se aprende fazendo.